Eu nunca vou esquecer o primeiro fim de semana em que fiquei sozinho em casa. E não é pelo motivo que você deve estar pensando. Claro, eu tinha planejado uma festança que provavelmente acabaria sendo apenas um encontro tranquilo com meus amigos. Mas nem cheguei a esse ponto do fim de semana. Na primeira noite em que a casa estava só para mim, decidi pegar leve e passei a maior parte do tempo limpando para receber os amigos que esperava no dia seguinte. Arrumei a sala e o banheiro, limpei todos os balcões da cozinha e quando terminei, estava com um certo apetite. Resolvi fazer um café da manhã na janta. Comecei a preparar uns ovos mexidos com bacon. Depois de comer, percebi que tinha feito uma bagunça com a gordura do bacon. Então limpei os balcões novamente. E foi aí que cometi o maior erro. Deixei o pano de prato no canto do fogão. Não pensei muito nisso e fui assistir a um filme antes de ir para o meu quarto dormir. Não sei quanto tempo dormi, mas acordei engasgando no meio do sono. Abri os olhos e mal conseguia ver o que estava ao meu redor. Meu quarto e o resto da casa estavam tomados por uma fumaça escura e espessa. Não dava para saber quanto tinha inalado. Tentei me levantar, mas estava zonzo. Consegui me sentar e depois me arrastei até cair de mãos e joelhos, começando a engatinhar para debaixo da fumaça. Fui me arrastando do meu quarto até a porta da frente. Passando pela cozinha, vi as chamas dançando perto do fogão. Não podia fazer nada, então continuei em direção à porta. Infelizmente, já tinha inalado muita fumaça e tudo começou a escurecer enquanto eu desmaiava. Achei que era meu fim, mas por sorte, meu vizinho viu as chamas da casa dele. Ele arrombou a porta e me arrastou para fora, salvando minha vida. Só acordei já na ambulância, a caminho do hospital. Na época dessa história, eu tinha 15 anos e sou um garoto. Por motivos de privacidade, vou me chamar de Joe. Meus pais iam fazer uma viagem de negócios de 2 dias e me disseram que eu ficaria em casa sozinho para cuidar das coisas. Depois que eles saíram, liguei para 3 amigos para ver se queriam fazer uma noitada de 2 dias na minha casa. Vamos chamar eles de Jonathan e Samuca. Eles chegaram às 8 horas naquela noite e o terceiro amigo disse que não poderia vir. Enfim, Jonathan, Samuca e eu fizemos as coisas normais que amigos fazem. Jogamos videogame, falamos sobre coisas da escola, essas coisas. Por volta das 23 horas, ouvimos uma batida na porta. Estávamos todos dormindo na sala. Desta vez, quando abri a cortina, vi um cara parado bem na frente da porta, como se tivesse aparecido do nada. Assustei e pulei para trás, mandando meus amigos correrem para o andar de cima comigo. Fomos todos para o meu quarto e silenciamos nossos celulares. Mandei mensagem para o terceiro amigo que não veio, para ver se não era uma pegadinha dele, mas não era. Então ouvimos a porta da frente ser arrombada. Ficamos em silêncio absoluto e escutamos o que parecia ser o homem andando pela casa. Ele fez isso por um tempo e depois subiu as escadas. Ouvíamos os passos rangendo enquanto estávamos no armário com a porta fechada. Depois escutamos a porta do quarto abrir. Sussurrei para meus amigos se esconderem no armário que estava cheio de roupas e brinquedos antigos. Nos escondemos sob as roupas com a luz apagada. Então, a porta do armário foi arrombada, mas por pouco o homem não nos viu e desceu as escadas correndo, saindo pela porta da frente. Depois que ele foi embora, liguei para a polícia. Eles chegaram e a casa estava toda revirada, com móveis derrubados e dinheiro dos meus pais roubado. Meus pais voltaram no mesmo dia e cancelaram a viagem. Eles tentaram me confortar e fizeram o que podiam para me acalmar,
mas depois daquele dia, eu nunca mais fiquei em casa sozinho. Descobrimos quem era o culpado porque tínhamos câmeras na propriedade, o que eu esqueci de mencionar. Era um vizinho suspeito que estava prestes a perder a casa porque não podia mais pagar e teve a brilhante ideia de assaltar uma casa que acabou sendo a nossa. Ele foi pego no mesmo dia e meus pais o pressionaram. Fico aliviado que estamos todos bem. Eu tinha 14 anos quando minha mãe e eu nos mudamos depois de deixarmos meu pai. Minha mãe trabalhava em tempo integral, o que significava que de segunda a sexta eu ficava sozinho em casa por cerca de 2 horas após a escola e antes dela voltar do trabalho. Normalmente, eu passava esse tempo no computador e rapidamente chegava a hora da minha mãe voltar, pelo menos até eu me sentir confortável em casa. Tudo mudou no dia em que cheguei em casa e me deparei com um assalto em andamento. Acabara de sair da escola e, ao entrar em casa, tudo parecia normal. Fechei a porta com chave, tirei os sapatos e, enquanto estava agachado, ouvi um barulho vindo do quarto dos fundos, onde guardávamos caixas da mudança. A princípio pensei que fosse algo caindo e não dei muita atenção. Mas ouvi de novo. Desta vez me preocupei e chamei para ver se era minha mãe que tinha chegado mais cedo, mas não houve resposta. Ainda assim, algo parecia estranho, então resolvi verificar o quarto antes de relaxar. Olhei pela porta e aparentemente estava tudo como deveria estar, o que me fez pensar que era mesmo a casa se acomodando. Voltei à minha rotina, fui ao meu quarto, coloquei a mochila na cama e voltei para a cozinha para pegar um lanche. Peguei um rolinho de fruta do armário, mas antes que pudesse abrir, ouvi outro barulho vindo do quarto dos fundos, seguido por um som que me gelou. O som claro de alguém tossindo. Larguei o lanche e corri instintivamente para o meu quarto. Não sei por que não fui para a porta da frente. Talvez meu quarto me passasse mais segurança. Entrei correndo, que estava a 2 portas do quarto dos fundos. E sem hesitar fiz o que me veio à mente. Igual nos filmes, peguei a cadeira de madeira da escrivaninha e a tranquei contra a porta do quarto. E foi na hora certa, porque assim que barrei a porta, quem quer que estivesse na casa começou a bater na porta do meu quarto. Recuei assustado e comecei a pensar no que fazer. Foi aí que raciocinei. Vi a janela e percebi minha saída. Consegui abrir e tirar a tela, saí por ela. Assim que saí de casa, corri para a casa do vizinho. Levou poucos segundos até ele atender, depois de eu começar a bater e gritar por ajuda. Meu vizinho abriu a porta e eu contei o que estava acontecendo. Ele não duvidou e, ao ver meu pânico, me levou para dentro e esperamos juntos pela polícia e pela minha mãe. A polícia chegou uns 30 minutos antes da minha mãe, mas já era tarde para pegar o intruso. Ele já tinha fugido, não sem antes revirar tudo. Os 3 quartos foram saqueados e o dinheiro que minha mãe tinha guardado tinha sumido. Por um tempo, fiquei na casa do vizinho ou de amigos após a escola, porque não me sentia mais à vontade para ficar sozinho em casa. Um dos trabalhos mais esquisitos que já tive foi o de cuidar de casas em tempo integral. Demorou, mas consegui meu primeiro trabalho. E até que começou muito bem. Uma pena que acabou sendo a última vez que tentei ser caseiro. O que rolou foi que eu estava atrás de um trabalho em que pudesse ser meu próprio chefe, algo que todo mundo quer, né? E aí, vi uns anúncios no site de classificados local, pessoas procurando alguém para tomar conta da casa delas. O anúncio que me chamou a atenção era de alguém precisando de um caseiro por 3 semanas no verão. Me candidatei sem achar que ia rolar,
Mas, para minha surpresa, recebi um e-mail marcando uma entrevista com o dono da casa. E num mês eu estava arrumando as malas para passar 3 semanas cuidando do lugar. O dono disse que seria tranquilo, que eu podia assistir o que quisesse na TV. E me mostrou o sistema de câmeras que ele instalou para garantir que eu não fizesse nada errado. Ele também falou que tinha 3 irmãos na área e que de vez em quando eles apareciam por lá e que podia ser que um deles desse uma passada. Não vi problema nisso e quando chegou a hora estava animado para começar. As primeiras noites foram sossegadas e eu estava me sentindo até que em casa, o que era a minha maior preocupação. Até que na 5ª noite tive uma visita inesperada. Eu estava colocando água para ferver para fazer macarrão quando a campainha tocou. Fui até a porta e perguntei quem era enquanto alcançava a maçaneta. Ao abrir, dei de cara com um cara da minha idade que se disse irmão do Marcos, o dono da casa. Na hora nem pensei direito, mas como o Marcos tinha falado dos irmãos, deixei o cara entrar. Depois de explicar que estava fazendo janta e que ele podia comer comigo, mandei uma mensagem para o Marcos avisando que o irmão dele tinha aparecido. Deixei o celular de lado e voltei para a comida, puxando papo com o Brian. Foi aí que achei estranho, porque ele pediu para usar o banheiro e perguntou onde ficava. Se ele era irmão do Marcos, não deveria saber? Mas deixei para lá e indiquei o caminho. Quando ele foi, voltei a escorrer o macarrão e ouvi o celular. Quando li a mensagem do Marcos, quase deixei o celular cair. Era simples. Confira as câmeras. Esse não é meu irmão. A polícia está a caminho. Meu coração disparou ao perceber que estava prestes a jantar com um completo estranho que tinha entrado na casa sei lá como. Resolvi que o mais seguro era me trancar no quarto principal. Tranquei a porta e sentei numa cadeira, tentando controlar o nervosismo. Piorou quando ouvi o cara andando pela casa e se aproximando do quarto. Ele começou a bater na porta e tentar abrir. "Oi, pode abrir? Quero te mostrar uma coisa antes de jantarmos", ele disse. Não respondi e ele começou a bater forte na porta e gritar. O tempo parecia ter parado e eu estava com o celular pronto para ligar para a emergência quando vi as luzes da polícia pelo vidro da janela. A polícia entrou rápido e eu ouvi passos correndo, mas o cara não teve chance. Quando o prenderam, acharam no bolso dele um saquinho com 3 comprimidos que depois descobriram ser Boa Noite Cinderela e joias que deviam ser do dono da casa. Provavelmente ele planejava me drogar e roubar o máximo possível enquanto o dono estava fora. Isso aconteceu quando eu era adolescente, durante as férias. Meus pais iam tirar umas férias de 5 dias na praia. Eles perguntaram se eu ficaria bem sozinho em casa, o que, claro, eu estava. Os primeiros 3 dias foram tranquilos, sem nada de especial acontecendo. No entanto, na noite do 3º dia, depois de fazer o jantar, relaxei na sala assistindo TV. E mais tarde fui para o meu quarto jogar no computador. Estava jogando e conversando com meus amigos pelo headset quando ouvi uma batida na porta. Eram umas 23 horas, então fiquei preocupado, mas estava tão concentrado no jogo que acabei ignorando e continuei jogando. Um pouco depois, ouvi um barulho na janela do meu quarto. A janela fica atrás da minha mesa e, na real, fiquei com medo de olhar. Caramba, acho que não tranquei a porta da frente, pensei comigo mesmo. Avisei meus amigos que tinha alguém do lado de fora que podia entrar em casa. Tirei o headset e corri escada abaixo o mais rápido que pude. Mas enquanto descia, ouvi a porta da frente ranger se abrindo. Corri para o meu quarto, tranquei a porta e avisei meus amigos para chamarem a polícia. Desliguei o computador e me escondi no armário. Meu pior pesadelo começou a se desenrolar.
Primeiro ouvi passos subindo as escadas, depois alguém mexendo na maçaneta e, por fim, batidas violentas na porta, acompanhadas de um homem gritando coisas malucas. Mandei mensagem para os meus pais dizendo que tinha alguém em casa e eles disseram para eu ficar em silêncio, que estavam voltando e iam chamar a polícia. Mas eu disse que meus amigos já tinham chamado. No último segundo, a polícia chegou. Meus amigos realmente tinham avisado. Prenderam o cara e descobriram que ele tinha histórico de violência doméstica. Então ele ainda pegou uma acusação extra por ter agredido a esposa. Até hoje não sabemos por que ele escolheu nossa casa. Só podemos imaginar que ele era desequilibrado e tinha sérios problemas. Demorei um bom tempo para conseguir dormir direito depois disso, mas acho que é de se esperar. Há alguns meses atrás, eu e minha esposa comemoramos nosso segundo aniversário de casamento. Nós dois concordamos em tirar alguns dias de folga do trabalho para fazer algo especial. Moramos em Wyoming, nos Estados Unidos, e decidimos alugar uma cabana nas Montanhas Nevadas por alguns dias. Não era a ideia mais extravagante, mas achávamos que seria um tipo de refúgio romântico. Além disso, o dono da cabana era amigo de um amigo e nos ofereceu um desconto. A cabana em si ficava praticamente no meio do nada. Para chegar lá, era preciso dirigir por uma estrada privada e isolada. A casa mais próxima ficava a cerca de 1 quilômetro de distância. Esses eram detalhes que não sabíamos antes de fazer a reserva. Mas a cabana era tão incrível que decidimos não nos preocupar com isso. Parecia algo saído de um cartão postal, e de certa forma, o isolamento tornava o lugar ainda mais aconchegante. Claro, isso significava que não tínhamos serviço de celular. Passamos a primeira noite ao lado da lareira, assistindo a um filme que baixei no meu laptop. Mais tarde, decidimos terminar a noite relaxando na banheira de hidromassagem que havia na varanda dos fundos. Foi então que percebi que tinha deixado minha sunga no carro, estacionado na frente da cabana. Preciso mencionar que tinha nevado o dia todo e bastante neve se acumulou no chão. Quando saí, notei imediatamente um conjunto de pegadas frescas na neve que claramente não eram minhas nem da minha esposa. Elas vinham do meio da floresta até uma das janelas da sala e voltavam para a mesma parte da floresta. Vários alertas surgiram na minha cabeça. Em nenhum momento da noite ouvimos alguém bater na porta e as pegadas iam até a janela, não até a porta. Contei para minha esposa sobre isso e ela ficou mais perturbada do que eu. Estávamos no meio do nada. E isso era estranho e preocupante. Decidimos ir até a cidade próxima, onde tínhamos sinal, e mandar uma mensagem para o dono da cabana, perguntando se um de seus amigos tinha passado por lá ou se ele estava esperando alguém naquela noite. Chegamos na cidade, mandamos a mensagem e esperamos por 30 minutos. Mas não obtivemos resposta, o que era compreensível dado o horário. Poderíamos ter ligado, mas já era tarde, então decidimos voltar para a cabana e tentar esquecer o ocorrido, pensando que poderíamos estar exagerando na situação. Além disso, planejávamos ir à cidade na manhã seguinte, então talvez tivéssemos uma resposta até lá. Quando voltamos, já não estávamos mais com vontade de usar a banheira de hidromassagem. Fomos dormir, cansados do dia. Por volta das 3:30 da manhã, acordei confuso, sem saber o que tinha me despertado, já que geralmente durmo muito profundamente. Foi quando ouvi um leve barulho na janela do quarto. As cortinas estavam fechadas, então não conseguia ver o que causava o som. Pensei que pudesse ser um pedaço de neve caindo no vidro e tentei voltar a dormir,
mas o barulho aconteceu de novo, um pouco mais alto. Agora, um pouco preocupado, levantei da cama para me convencer de que não era nada sério. Abri as cortinas e não vi nada. Liguei a lanterna do meu celular para ver melhor, mas o reflexo no vidro me impedia, então tive que abrir a janela. Assim que fiz isso, notei pegadas frescas na neve, bem embaixo da janela. Comecei a entrar em pânico. Levantei a lanterna e segui as pegadas com o feixe de luz que levavam diretamente a uma figura parada na neve, me olhando a uns 10 metros de distância. Fechei a janela e tentei manter a calma. Acordei minha esposa e disse que precisávamos ir embora imediatamente. Ela estava confusa e perguntou por quê. Mas evitei a pergunta, pois sabia que responder só assustaria mais. Pedi para ela arrumar rapidamente suas coisas e, felizmente, ela obedeceu sem fazer mais perguntas. Poucos minutos depois, estávamos com nossas coisas na porta da frente, prontos para partir. Abri a porta e nós dois corremos em direção ao carro. Quando entrei e comecei a dar ré na entrada, minha esposa gritou. Olhei para onde ela estava olhando e lá estava a figura de novo, dessa vez bem ao lado da casa, nos observando partir. Acelerei mais e comecei a descer a estrada privada rapidamente. Assim que pegamos sinal de celular, mandamos uma mensagem para o dono da cabana, explicando toda a situação. Mais tarde naquela manhã, recebemos uma mensagem dele dizendo que foi até a cabana investigar e realmente encontrou pegadas ao redor do prédio. Ele explicou que as pegadas paravam em cada janela. Não sabíamos o que pensar sobre isso. Era definitivamente aterrorizante, mas a situação estava fora de nosso controle. Claro, encurtamos nossa viagem e passamos o resto dos nossos dias de folga em casa. Ainda não sabemos quem era aquela figura ou o que ela estava tentando fazer naquela noite e não temos certeza se queremos saber. Pelo que sabemos, nada mais aconteceu e nada mais surgiu daquela situação. Tenho uma cabana a algumas horas ao norte do Amapá, de onde moro. Fica na natureza selvagem e é para lá que gosto de ir em alguns finais de semana para caçar, pescar ou simplesmente relaxar. Comprei a cabana há cerca de 5 anos e costumava ir com frequência, mas neste último ano, por causa do trabalho, não tive muitas oportunidades de ir. Neste último verão, fui para lá pela primeira vez em uns 6 meses e estava bem animado. Uma das coisas que mais gosto é que tenho 10 quilômetros de terra com a cabana. Então é um lugar bem isolado. Fui numa quinta-feira depois do trabalho, já que não precisava ir na sexta. Depois de 2 horas e meia de viagem, cheguei na longa entrada e parei em frente à cabana. Entrei por um tempo e depois fui pescar pelo resto do dia. Quando voltei à noite, comi algo e logo me senti cansado. Ia dormir por volta das 9 para começar cedo no dia seguinte, mas antes de chegar à cama, ouvi uma batida na porta da frente. Isso era muito estranho. Nunca ninguém tinha batido na minha porta lá. Fui até a porta, que era perto, pois a cabana não é muito grande, e quando abri, não havia ninguém lá. Saí e olhei ao redor. Minha cabana é cercada por florestas, então alguém poderia facilmente ter fugido, mas a grande questão para mim era por que alguém estaria na minha propriedade. Gritei que era propriedade particular e que se quem quer que fosse precisasse de algo, deveria falar agora ou ir embora. Fiquei na porta alguns momentos esperando por algum barulho, mas não ouvi mais nada e voltei para dentro e fui dormir. Uns 5 minutos depois de me deitar, quase adormecendo, ouvi batidas na janela do meu quarto.
Sentei rapidamente e olhei pela janela, mas não vi ninguém. Fui até a janela e olhei para fora, mas só vi a floresta. Havia tempo suficiente entre a batida e quando olhei para quem estivesse lá se abaixar e fugir. Agora eu estava bem irritado. Abri a janela e gritei para quem estivesse lá me deixar em paz e repeti que estava em propriedade privada. Voltei para a cama tentando dormir, mas já não estava mais tão cansado. Estava agitado por causa das batidas na porta e na janela. Deitado de olhos fechados tentando dormir, parecia ouvir movimentos nas árvores perto da minha cabana. Talvez estivesse paranoico, mas esperava ouvir outra batida a qualquer momento. No entanto, não ouvi e acabei adormecendo. Na manhã seguinte, acordei com uma batida na porta. Mas não era a porta da frente da cabana. Era a porta do meu quarto dentro da cabana. Sentei na cama e ouvi mais algumas batidas fortes. Então, peguei minha arma debaixo da cama e me levantei lentamente. As batidas pararam e eu fui até a porta e a abri. Não tinha ninguém lá. Andei pelo resto da cabana, que consistia apenas em um banheiro e uma sala principal. Era óbvio que quem quer que tivesse estado lá, agora já tinha ido embora. No entanto, a porta da frente estava escancarada. Depois disso, decidi voltar para casa mais cedo. Nunca vi quem entrou e realmente não tenho ideia de como conseguiram. Tenho certeza de que travei a porta e nenhuma das minhas janelas parecia estar quebrada. Não voltei à cabana por cerca de um mês depois disso, mas desde então já estive lá 2 vezes e em ambas as ocasiões nada estranho aconteceu. Essa história aconteceu quando eu tinha 13 anos. Naquela época, eu tinha um amigo próximo chamado Marcos. Ele era um pouco mais velho do que eu, mas nos dávamos bem, principalmente porque nossas casas eram uma ao lado da outra. Nosso bairro era maioritariamente habitado por pessoas mais velhas, então não tínhamos muita companhia para brincar. Na maioria das noites, nós brincávamos de brincadeiras aleatórias ao ar livre até ficarmos cansados ou nossos pais nos chamarem para dentro. Isso foi antes da internet ser popular, então fazíamos isso com frequência. Um dos jogos que mais brincávamos era esconde-esconde, mas com uma variação. O buscador tinha que usar uma lanterna o tempo todo. A regra principal era que o buscador mantivesse a lanterna acesa, não importava o que, e a pessoa escondida era considerada encontrada se fosse iluminada pela lanterna. Isso tornava o jogo interessante, porque o escondido conseguia saber onde o buscador estava e usar isso a seu favor para se reposicionar. Mas o buscador também podia facilmente apontar seu grande círculo de luz na direção do escondido, encerrando o jogo. Normalmente, definíamos os limites do jogo para as áreas mais próximas do bairro. Nosso bairro ficava na beira de um grande trecho de floresta. Então, às vezes, tornávamos o jogo mais interessante ao fazer dela a área de brincadeira. Nunca estabelecíamos um limite de quão longe o buscador podia ir. Geralmente não queríamos ir muito longe, considerando que brincar à noite, o que admitidamente criava um cenário um tanto assustador. Nessa vez, era minha vez de me esconder. Marcos e eu havíamos concordado em fazer da floresta a área do jogo para essa rodada. Eu queria tornar um desafio. Então fui mais longe do que costumava ir. Rapidamente comecei a me arrepender disso. Ficou muito escuro longe das luzes das casas, e nesse ponto eu não conseguia ver luz alguma. Considerando que Marcos tinha a única lanterna, isso tornava atravessar a floresta especialmente difícil. Tudo o que eu tinha para iluminação era o pouco que a lua fornecia. Depois de andar por um tempo, eventualmente encontrei uma cabana abandonada.
Sabia que esse seria o lugar perfeito. Não havia como ser encontrado lá dentro. Entrei e tateei meu caminho até um conjunto de escadas. Subi e encontrei um quarto com uma única janela que apontava de volta para o meu bairro, que a essa altura estava longe demais para ser visto. Sentei lá por um longo tempo. Nada aconteceu até que, pela janela, vi Marcos. Só que ele não estava usando a lanterna. Ele estava trapaceando. Claramente, ele tinha se cansado de a lanterna constantemente revelar sua posição. Então ele ou a cobria com a mão ou a tinha desligado completamente. Observei a silhueta escura dele se aproximando cada vez mais da cabana. Comecei a ouvir o barulho das folhas sendo esmagadas sob seus passos enquanto ele avançava. Eventualmente, ele chegou tão perto que não podia mais vê-lo pela janela, mas agora conseguia ouvir seus passos lá embaixo. De repente, vi pela janela a visão aterrorizante do Marcos com a lanterna, andando distante, mas ainda assim ouvia passos no andar de baixo. Lentamente me dei conta de que quem estava no andar inferior não era o Marcos. Instintivamente, me abaixei e me escondi debaixo de uma cama próxima. Para o meu horror, os passos começaram a subir as escadas lentamente. Quando chegaram ao topo, ouvi o clique de uma arma. Meu coração batia descompassado. Alguns segundos se passaram e vi botas grandes entrarem no quarto. Definitivamente não eram do Marcos. Ficaram paradas perto da porta por uma eternidade, antes de se virarem e saírem do quarto. Aproveitei a oportunidade para sair debaixo da cama e saltar pela janela. Ao cair e me levantar, comecei a correr. Podia ouvir passos me seguindo, mas não olhei para trás. Logo, Marcos me viu correndo em sua direção e apontou a lanterna para mim, declarando que tinha me encontrado e vencido a rodada. Mas quando não parei de correr, ele olhou para trás de mim e sua expressão mudou completamente. Virou e começou a correr comigo em direção à minha casa. Não demorou muito até chegarmos. Entramos e trancamos a porta. Marcos, agora tão abalado quanto eu, começou a questionar o que tinha acontecido. De forma perturbadora, ele perguntou quem era o homem correndo atrás de mim. Senti calafrios ao ouvir isso. Contei a ele toda a história do início ao fim, e ele não duvidou de nada. Contamos aos meus pais, mas tentamos minimizar a situação para que eles não ficassem extremamente preocupados. Eles chamaram a polícia, que veio e vasculhou a cabana e a área ao redor. Procuraram por várias horas, mas não encontraram ninguém. Desde então, nossos pais não nos deixaram mais entrar naquela floresta, e eu não tinha nenhuma objeção. Nada me faria voltar àqueles bosques. Aquela experiência foi extremamente traumática, mais para mim do que para Marcos, eu acho. Nunca mais voltamos àquela cabana e ainda não conseguimos explicar quem vimos naquela noite. Esta história aconteceu quando eu estava no 8º ano. Era verão e eu jogava futebol em uma equipe itinerante da minha cidade. Um dos pais de um colega de time tinha uma cabana e vários de nós, talvez todos, fomos convidados para passar um fim de semana lá. Deu certo porque tínhamos um jogo na sexta à noite em uma cidade a cerca de 1 hora de onde morávamos, e a cabana ficava a uns 10 minutos de lá. A ideia era ficar apenas uma noite e voltar no sábado. Acho que uns 3 outros pais também iam ficar, pois eram amigos dos pais do meu colega. Depois do nosso jogo, muitos de nós fomos para a cabana. Acho que éramos uns 8 no total, e montamos 2 barracas para os garotos, com 4 em cada uma. Todos os pais ficaram na cabana mesmo, e nós ficamos do lado de fora, no quintal, por causa do espaço. Quando chegamos, comemos algo
e brincamos no campo pequeno de futebol que eles tinham no quintal. À noite, fizemos uma fogueira só para a gente, enquanto os pais ficavam dentro da cabana. Ficamos sentados ao redor do fogo por horas, até ficarmos cansados e decidirmos ir dormir. Entramos nas barracas, mas, sendo garotos do 8º ano que éramos, começamos a brincar e a fazer trotes telefônicos para amigos e coisas assim. Não sei que horas eram quando finalmente ficamos com sono de verdade e decidimos dormir. Todo mundo adormeceu rapidamente, menos eu. As luzes se apagaram e tudo ficou silencioso. Meu saco de dormir estava no fundo da barraca, perto da porta para o lado de fora. Tive dificuldade para dormir. Não estava confortável. O chão era duro. Meu saco de dormir não era lá essas coisas. E naquela idade ainda tinha dificuldade para dormir longe de casa. Deitei lá por quase 1 hora, tentando ficar confortável e adormecer. Tinha medo de me mexer demais e acordar alguém. Em um momento, pensei ter ouvido um barulho do lado de fora. Olhei e vi a sombra do que parecia ser um homem parado do lado de fora da barraca. Ele parecia estar apenas parado lá, encarando a barraca, mas estava do outro lado, não do lado em que eu estava. Fiquei observando por alguns minutos. Ele se mexeu um pouco, mas não muito. Pensei que era um dos garotos da outra barraca brincando conosco ou alguém que, como eu, não conseguia dormir. Decidi levantar e ir falar com ele. Saí silenciosamente da barraca e fui até o lado onde ele estava. Quando fiz isso, ouvi a pessoa se afastar, como se estivesse tentando se esconder de mim. Rodeei toda a barraca e quando voltei, quem quer que estivesse lá correu para a noite. Achei 100% que era um dos garotos da outra barraca brincando e ri da situação antes de voltar para a minha barraca. Quando voltei, já estava me sentindo sonolento e achei que conseguiria dormir. Fechei a barraca, entrei no meu saco de dormir, deitei e fechei os olhos. Eventualmente, adormeci. Não sei por quanto tempo dormi, mas acordei em algum momento quando ainda estava escuro. Acordei porque alguém estava abrindo o zíper da barraca bem na minha frente. Vi a barraca abrir lentamente, mas a pessoa abrindo não era nenhum dos meus colegas de equipe nem nenhum dos pais. Não o reconheci. Ele tinha cabelos escuros e longos saindo de um boné. Quando ele me viu olhando, desapareceu rapidamente e pareceu ir embora. Olhei e vi que todos na minha barraca ainda estavam dormindo profundamente. Acordei meu colega de time, Zack, que estava confuso. Contei o que tinha acontecido e ele demorou um pouco para entender porque ainda estava grogue. Realmente não queria mais ficar lá fora e corri para dentro da cabana. Assim que entrei, felizmente um dos pais acordou. Contei a eles o que aconteceu e isso levou a uma grande confusão. Todo mundo teve que acordar e alguns pais procuraram ao redor, mas não encontraram o cara. Eram quase 4 da manhã e todo mundo mudou seus sacos de dormir para dentro da cabana, dormindo no chão da sala pelo resto da noite. Acho que ninguém nunca descobriu quem era aquele cara. Tem uma noite na minha vida que nunca vou esquecer. Estava há 1 semana de completar 18 anos. Era uma noite quente, por volta das 2 da manhã. Estava com 2 amigos, que vou chamar de João e Saulo. Estávamos todos no quarto da casa do Saulo, fazendo coisas que provavelmente não deveríamos na nossa idade. Mas logo ficamos entediados e decidimos sair para encontrar algo melhor para fazer. João disse que conhecia um lugar onde outros jovens costumavam se reunir. Era perto de um lago pequeno, dentro de uma floresta próxima de onde morávamos. Pegamos algumas lanternas velhas e começamos a caminhar.
Demorou um pouco para chegar lá, mas ficamos decepcionados ao descobrir que não havia ninguém. Segundo o João, aquele era um ponto de encontro popular, especialmente àquela hora da noite. Mas parece que demos azar. Agora, ainda mais entediados, decidimos caminhar ao redor do lago para ver se encontrávamos alguém. Do outro lado, notamos uma cabana antiga e abandonada. Claro que todos queríamos explorá-la, então foi exatamente o que fizemos. Não vou mentir, estávamos fazendo bastante barulho. Eventualmente subimos para o andar de cima da cabana e encontramos um pequeno quarto cheio de coisas velhas e cobertas de poeira. Estávamos todos mexendo nos objetos quando ouvimos a porta de madeira da cabana ranger. Nossos olhares se encontraram e ficamos paralisados. Então, ouvimos passos no andar de baixo e a voz de um homem. "Sei que vocês estão aí em cima", disse ele, com uma voz que parecia de um homem mais velho. Lembro-me de sentir um medo genuíno, paralisado no lugar. João, percebendo a realidade da situação, nos guiou até um pequeno armário no canto do quarto. Fechamos a porta o mais silenciosamente possível e nos apertamos lá dentro. Ouvimos os passos subindo as escadas e chegando à entrada do quarto. "Posso ouvir vocês?", disse o homem. Ficamos imóveis, sem mover um músculo. Ele começou a mexer nas coisas ao redor do quarto. Então, a maçaneta do armário começou a girar lentamente. A porta se abriu e o Saulo, que estava na frente, reagiu mais rápido, empurrando o homem no chão. Corremos o mais rápido que podíamos para fora do quarto. Descemos as escadas e saímos da cabana. Continuamos correndo até chegar à casa do Saulo. Voltamos para o quarto dele e demoramos uns 5 a 10 minutos só para recuperar o fôlego. Então tentamos entender o que tínhamos visto e ouvido. Foi quando o Saulo explicou que, quando empurrou o homem, viu uma pequena arma cair no chão. Não dormimos naquela noite, ficamos sentados em choque. Concluímos que não tinha como aquele homem morar lá. O lugar estava claramente abandonado. Não sabíamos de onde ele veio e como ele era, já que nenhum de nós conseguiu ver direito. Nós três ainda somos bons amigos até hoje, mas desde essa experiência, nunca mais voltamos àquela área da floresta por razões óbvias. Ainda hoje penso no que teria acontecido se o Saulo não tivesse empurrado o homem quando a porta do armário se abriu. Trabalhava no turno da noite em um posto de gasolina na beira de uma rodovia no interior, das 00:30 às 6 da manhã. A estrada era bem tranquila, recebia no máximo 1 ou 2 pessoas por noite para pagar em dinheiro. Era um emprego chato e deprimente, especialmente fazendo o turno da madrugada. Mas eu tinha acabado de terminar a faculdade e precisava pagar meus empréstimos. A única razão pela qual mantive esse emprego foi porque meu chefe me dava um adicional de R$ 10 por hora para fazer o turno da noite. Numa noite fria de agosto, estava fazendo o de sempre. Lendo jornal, jogando no celular, essas coisas, quando notei os faróis de um carro saindo da rodovia e entrando no estacionamento. Era uma caminhonete vermelha. Alguém saiu e fechou a porta. Voltei a ler o jornal, vendo que ele estava parado perto da bomba de gasolina. Achei que estava confuso e quase me senti obrigado a ajudá-lo. Senti um arrepio na espinha ao ver o homem, de mais de 1,80 m de altura, virando lentamente a cabeça na minha direção. Não consegui distinguir os traços do rosto dele, mas sabia que ele estava me encarando. Tentei fingir que não tinha notado e voltei a ler o jornal. Claro, eu não estava realmente lendo,
Estava um pouco abalado com o sujeito lá fora. Só queria que ele pagasse com cartão e fosse embora. Olhei de novo e levei um susto. O homem estava agora muito mais perto da porta da loja. Não teria sido tão perturbador se ele não estivesse imóvel como antes, olhando na minha direção. Tranquei a porta e virei a placa para fechado. Não queria correr riscos. Estava com muito medo. Voltei para trás do balcão e me sentei no chão, para não poder mais ver o homem lá fora. Fiquei nessa posição por uns bons 5 minutos, mandando mensagem para todos os meus amigos, desesperado para contar a alguém. Quando finalmente levantei para ver se ele tinha ido embora, gritei ao ver que o homem estava agora bem na porta. Peguei o telefone do balcão e liguei para a polícia. A operadora relutou em enviar alguém, mas insisti. Me escondi atrás do balcão, encolhido como uma criança. Comecei a ouvir batidas pesadas na porta. Não eram batidas inocentes para chamar minha atenção, mas sim pancadas e batidas tentando derrubar a porta. Depois parou. Ouvi um carro ligando e indo embora. Olhei para fora, ele tinha sumido. Então um policial chegou no estacionamento. Reportei a caminhonete vermelha e disse para qual direção achei que ele tinha ido. Não pude descrever o rosto dele, pois só vi escuridão. Claro, a polícia não pôde fazer muito, pois o homem não tinha feito nada, de fato. Deixei aquele emprego alguns meses depois por um trabalho na cidade. Trabalhei numa empresa de armazenagem localizada numa área remota da cidade, bem ao lado de uma estrada e longe de tudo. Nós sempre brincávamos sobre a escolha dos donos em construir um enorme depósito em um lugar tão isolado e vazio, provavelmente por causa do preço baixo do terreno e da fácil acessibilidade pela estrada. Mas sempre era um pouco estranho chegar ao estacionamento grande e vazio no meio do nada, todas as noites. Eu trabalhava no turno da noite com um colega, Tiago, e éramos os únicos trabalhadores noturnos. Nosso trabalho era organizar e armazenar as remessas do dia. Era um trabalho repetitivo e simples, que muitas vezes fazíamos meio adormecidos. Quando Tiago estava de férias, eu trabalhava sozinho, das 23 às 5 da madrugada. Numa noite de quarta-feira, algo estranho aconteceu. Quando cheguei, vi um carro estacionado no canto do estacionamento. Estava vazio e desligado, o que era suspeito, já que estávamos em uma propriedade privada. Chamei a polícia, pensando que poderia ser um carro quebrado. Eles chegaram e confirmaram que o carro estava vazio, então chamaram um reboque. Cerca de 20 minutos depois, ouvi um estrondo na frente do prédio. Ao chegar lá, vi um homem atrás do vidro, batendo na porta e me encarando. Ele parecia exausto e agitado. Perguntei se estava bem e ele ficou agressivo, exigindo saber onde estava seu carro. Tentei explicar, mas ele ficou mais irritado e começou a gritar, exigindo entrar. Ameacei chamar a polícia novamente e ele finalmente foi embora. Voltei ao trabalho, mas fiquei pensando onde aquele homem poderia ter estado todo esse tempo. Pouco tempo depois, os mesmos policiais voltaram dizendo que a empresa de reboque encontrou sangue no porta-malas do carro. Eles me questionaram e contei sobre o homem. Mais tarde, naquela semana, a polícia voltou com cães para vasculhar a floresta ao redor do armazém. Eles achavam que o homem poderia ter ido enterrar um corpo na floresta. Embora nunca tenham encontrado provas concretas e o homem nunca tenha reivindicado seu carro, fiquei inquieto trabalhando sozinho à noite. Sempre me preocupava que ele pudesse voltar e tentar se vingar por eu ter atrapalhado seus planos.
Era assustador pensar que eu estive tão perto de um possível assassino. Eu trabalhava no turno da noite no supermercado local, que na época funcionava 24 horas por dia. Normalmente, tinha menos de 10 clientes durante o meu turno, mas não podia ficar à toa. Era preciso trabalhar no estoque quando não estava atendendo ninguém. Era um supermercado grande, então muitas vezes tinha apenas mais uma pessoa no prédio, seja estocando ou limpando. Nessa noite, eu estava sozinho. Estava arrumando os cereais quando ouvi a porta se abrir. Sempre dava para ouvir quando a porta da loja abria. Era super barulhenta. Então fiquei surpreso ao pensar que poderia ter um cliente na loja. A situação ainda não era estranha, até eu ver um homem no final do corredor me encarando fixamente. "Precisa de algo, senhor?" perguntei. "Não, só pode me mostrar onde ficam os ovos?" Ele respondeu. Ele tinha uma aparência estranha, não exatamente feia, só incomum, como se o lábio superior fosse muito proeminente. Ajudei ele e voltei. Terminei de arrumar os cereais rapidamente e comecei a levar o carrinho para os fundos. Fui interrompido quando o mesmo homem apareceu no meio do corredor. Quero ressaltar que ele devia ter uns 35 anos, e eu, na época, tinha só 22, mas aparentava ser mais jovem. Ele tentou puxar conversa perguntando meu nome, idade, se estudava e por que trabalhava de noite. As perguntas ficaram mais estranhas quando ele perguntou se eu ia muito a festas e se tinha namorada. Disse que não, e ele perguntou se eu já tive um namorado, colocando a mão no meu ombro. Me afastei imediatamente, mas ele me seguiu. Disse que não estava interessado no que ele queria e corri para o depósito. Ele não me seguiu. Fiquei lá por um tempo, mas precisava sair para evitar furtos na loja. Esperei no caixa para ele comprar as coisas e ir embora, mas esperei uns 20 minutos e nada. Achei que ele tinha ido embora, talvez até roubado algo, mas eu precisava ir ao banheiro. Fui correndo para o fundo da loja e entrei no banheiro dos funcionários. Pouco depois de sentar, congelei ao ouvir a porta do banheiro se abrir. Quase gritei: "Você não pode estar aqui!" Mas não queria revelar onde eu estava. Levantei a perna para não ser visto debaixo da cabine. Fiquei lá, imóvel, olhando para o chão. Quando olhei para cima, vi um olho espiando pela fresta da porta. Gritei. Sabia que estava encurralado e que tinha uma única chance. Peguei o estilete no meu bolso e comecei a passá-lo pela fresta, forçando-o a tirar o olho dali. Aproveitei para abrir a porta da cabine com força no rosto dele e corri para fora do banheiro saindo da loja. Liguei 5 vezes para o meu chefe antes dele atender. Expliquei tudo e ele me disse para chamar a polícia. O que fiz? Claro, o homem já tinha ido embora quando os policiais chegaram. Só fiz mais 2 turnos da noite depois disso e felizmente não vi o homem novamente. Trabalhei em uma lanchonete 24 horas há alguns anos, quando estava na faculdade. O emprego não era divertido nem agradável, e a maioria dos meus colegas de trabalho eram pessoas de meia idade sem personalidade. Como estudava online, tinha mais tempo para trabalhar, então fazia pelo menos 40 horas por semana e até consegui uma promoção para líder de turno após alguns meses. O que eu não percebi ao aceitar a promoção era que estava me tornando um funcionário em tempo integral, o que significava que eles poderiam me colocar em qualquer turno. Logo na primeira semana, me escalaram para o turno da noite e eu nem pude reclamar. As noites eram difíceis porque eu ficava sozinho. Se o drive-thru ficasse congestionado, eu tinha que correr sem parar, sem intervalos. Por outro lado,
Às vezes estava completamente morto e eu só ficava mexendo no celular a noite toda. Numa dessas noites, estava sentado nos fundos da cozinha, em cima de umas caixas, passando o tempo no celular quando o headset tocou, indicando que tinha um cliente no drive-thru. Levantei e fui ao computador, mas ninguém respondeu. Olhei para a câmera do drive-thru e não havia carros lá ou no estacionamento. O sistema raramente falhava, mas como estava chovendo, pensei que talvez uma gota de chuva ou um clarão tivesse acionado o sensor. Fiquei esperando por uns minutos e o headset tocou de novo. Desta vez, vi rapidamente pelas câmeras um homem passando pela faixa do drive-thru. Ele usava um capuz grosso e cobertura no rosto, mas saiu rapidamente do campo de visão da câmera. Não havia lugar por perto onde ele pudesse ter estacionado ou vindo a pé, a não ser pela estrada principal. Fiquei observando as câmeras para ver se ele voltava, mas depois de 10 minutos sem atividade, voltei para o celular. Mais 15 minutos se passaram antes de outro alerta. O mesmo homem estava lá, desta vez parado na faixa do drive-thru. Perguntei se podia ajudá-lo e ele começou a fazer um pedido. Eu disse que não podia aceitar pedidos de pessoas a pé no drive-thru. Mas ele continuou parado na chuva, me encarando. Pensei em mandá-lo embora, mas não queria piorar a situação, então esperei. Ele começou a andar em direção à janela do drive-thru. Corri e tranquei a janela, e ele apareceu do lado de fora. Ele ainda usava capuz e máscara, mas parecia ter uns 40 e poucos anos. Cabelos longos e negros e um olhar morto. Ele me observava pela janela e eu, nervoso, recusei abrir. Ele pediu de novo e bateu na janela, mas logo foi embora, fazendo um barulho de arranhão no prédio. Verifiquei as câmeras para ter certeza de que ele tinha ido embora. Durante a próxima hora, fiquei pensando no barulho de arranhão. Decidi levar o lixo para o container e dar uma olhada. Havia um longo arranhão na parede, como se alguém tivesse arrastado uma faca. Chamei a polícia, mas o homem não pôde ser identificado pelas imagens borradas da câmera, misturadas com a chuva forte e a neblina. Ele nunca mais apareceu, e eu nunca soube exatamente o que ele planejava fazer naquela noite. Mas, considerando que ele estava com uma faca, presumi que se eu tivesse aceitado o pedido e aberto aquela janela, teria sido a última coisa que faria. Há 2 anos fui chamado para cobrir um turno da noite, das 10 até as 4 da manhã, em uma mercearia, pois alguém havia faltado. A loja ficava em uma estrada movimentada, mas em uma área bastante tranquila e rural. Durante o turno da noite, normalmente, entre 10 a 20 pessoas entravam para comprar cerveja ou outras coisas. Em uma noite específica, apareceu um cara na faixa dos 20 e poucos anos. Ele começou a emitir sons estranhos, como gritos altos. Pensei que ele pudesse ter alguma deficiência mental, e como o meu irmão tem esses tipos de problemas, senti simpatia pelo rapaz. Ele se aproximou do balcão sem levar nada, com a cabeça virada para mim, mas olhando para o teto. Me senti desconfortável e honestamente não sabia como lidar com aquilo. Tentei conversar com ele, mas ele só respondia com gritos. Fiquei verificando se havia alguém com ele lá fora, mas estava sozinho e não havia carros no estacionamento, então supus que ele tivesse vindo a pé. Ele ficou por tanto tempo olhando para o teto e fazendo barulhos que tentei tirá-lo dali, oferecendo um pacote de batatas fritas e dizendo que ele podia ir embora. Tentei encontrar algum número para chamar alguém que pudesse ajudá-lo, mas de repente ele se virou e saiu da loja. Fiquei muito mal pelo homem, mas ao mesmo tempo um pouco assustado. Cerca de 1 hora depois, o telefone do balcão tocou. Ao atender,
Ouvi os sons familiares do homem mais cedo. Fiquei surpreso, não sabia o que pensar, além de que poderia ser alguma brincadeira. Desliguei e comecei a ficar paranoico com o ambiente, sempre verificando os arredores pela janela. Às 4, o próximo funcionário chegou, permitindo que eu fosse para casa. Não era mais meu problema. Cheguei em casa e larguei minhas coisas na mesa, pronto para dormir. Mas o telefone tocou às 4h22, 1 minuto depois de eu entrar. Senti um arrepio na espinha. Quem ligaria às 4 horas da manhã? Só podia ser má notícia. Atendi e ouvi os mesmos sons do homem. Desliguei rapidamente e passei a noite sentindo como se estivesse sendo observado, mesmo com todas as persianas fechadas. Parecia ouvir barulhos estranhos pela casa. Recusei-me a dormir até o amanhecer. Semanas depois, havia esquecido do incidente, até que um dia, ao descer ao porão pela primeira vez em muito tempo, encontrei papéis espalhados pelo chão e no armário do porão, escritas nas paredes. Mercearia estava escrito em caneta permanente, junto com o endereço da loja em que eu trabalhava e o meu endereço residencial. A parte mais perturbadora foi encontrar várias facas de cozinha e um canivete grande no armário. O que começou como aparentemente uma pessoa inocente se transformou em uma brincadeira, acabando em algo muito mais horrível. Ele esteve morando lá embaixo por Deus sabe quanto tempo, e só posso agradecer por, seja lá por qual motivo, ele ter mudado de ideia e ido embora, pois não o vi ou ouvi desde então. Só posso dizer que esse homem é perigosamente doente. Trabalhava como entregador do iFood, tentando ganhar um dinheiro extra para a poupança. Não estava muito movimentado, mas eu recebia pedidos suficientes para valer a pena. Já passava da 1 da manhã, quando recebi um pedido para um cliente a 30 minutos de distância. Era uma viagem longa, mas o pagamento era bom, então aceitei. Fui buscar a comida num restaurante japonês local e chique e depois segui para a casa do cliente. A rota me levou a uma parte ruim da cidade, com casas decadentes. Já tinha estado ali antes sem problemas, mas aquela noite senti um desconforto. Chegando ao endereço, parei meu carro ao lado da estrada. A casa era pequena e antiga, com uma entrada destruída. Saí do carro com a comida e quando estava prestes a deixar o pedido na varanda, meu telefone tocou. Não obtive resposta, então desliguei. Terminei a entrega rapidamente e voltei correndo para o carro. Quando liguei o carro e estava pronto para ir embora, a porta da frente da casa se abriu bruscamente. Uma mulher, gesticulando e gritando, corria em minha direção. Congelei, mas ela se aproximou da janela e começou a bater pedindo ajuda. Disse que sua filha de 3 anos estava dentro da casa com dificuldades para respirar e que eu precisava ajudar. Confuso, saí do carro e comecei a segui-la, mas notei que ela ficou subitamente calma e menos desesperada. Comecei a pensar com mais clareza e percebi o quão estranho era tudo aquilo. Perguntei se ela tinha ligado para o 190, mas ela insistiu que não havia tempo e fingiu entrar em pânico novamente. Dei uma olhada e vi algo brilhando na sua cintura. Corri de volta para o carro enquanto ela continuava gritando e tentava abrir a porta do passageiro. Liguei o carro, dei ré e desviei dela, dirigindo para fora do bairro. Liguei para a polícia e informei o endereço e a situação. Quando a polícia retornou minha ligação, disseram que a mulher contou uma história diferente, alegando que só queria me dar uma gorjeta. Ela morava sozinha e não tinha filhos. Isso me deixou ainda mais horrorizado, mas a polícia disse que não havia muito o que fazer,
pois não havia provas concretas para nenhuma das histórias. No fundo, eu sabia que aquela mulher estava tentando me atrair para dentro da casa por motivos sinistros, especialmente sabendo que ela não tinha filhos. A parte mais assustadora foi ver alguém dentro da casa nos observando, esperando que eu entrasse.